Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos ao texto bíblico que o céu nos confia nesta manhã, que encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Vamos estar lendo o versículo 27. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. Fala conosco, Pai, não te cales. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. O texto cujo céu confia ao nosso coração esta manhã, ele vai nos dizer assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Vou repetir. Mas Jesus disse imediatamente: coragem, sou eu, não tenha medo. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O texto narrado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele vai nos contar, a partir do verso de número 22, que há uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordem que o Senhor impele aos seus discípulos é para com que eles vão e passam para outra margem. Há uma ordenação, e eu entendo que passamos para outra margem, é Jesus os chamando-os para uma transição e mudança de nível, fase e estação. Todas as vezes que o céu nos chama para passarmos para com a outra margem, Ele está dizendo: é tempo de deixar um nível, uma fase, uma estação e desbravar o que o céu e o Senhor têm para contigo. Os discípulos vão ouvir a ordem de Jesus. A Bíblia vai começar falando que logo em seguida, logo depois disso, e nós temos que voltar um pouco para contextualizar isso que o Senhor estará a falar aos discípulos. É logo depois do que? O que aconteceu, o que viera antes. A Bíblia vai nos dizer que em um certo dia, chega uma notícia diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que haviam matado João Batista, que havia o decapitado, porque João Batista não concordava e anunciava um pecado. A Bíblia vai dizer que ele está na prisão, e Herodes, por causa de ter se encantado com a filha de Herodias, no dia do seu aniversário, a palavra do Senhor vai dizer que Herodes fala com aquela jovem: me pede tudo que você quiser ou que você queira, e eu vou conceder, porque ele estava encantado quando aquela jovem bailava ao seu aniversário. A Bíblia vai dizer que, instruído pela sua mãe, ela vai pedir de presente a cabeça de João Batista. E assim Herodes, que já tinha o desejo de matá-lo, porém havia-o prendido, porque tinha medo de tocar nele, porque corria-se o anúncio que ele era um profeta. Mas quando Herodes dá a sua palavra, ele não pode mais voltar atrás, e ao dar a sua palavra ele cumpre-se. E a Bíblia vai dizer que sobre uma bandeja é trazido e entregado àquela jovem a cabeça de João Batista. Quando ela recebe, ela entrega a sua mãe. Mas essa notícia não vai ficar só dentro do palácio. Essa notícia também vai encontrar os ouvidos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus escuta falar isso, a tristeza entra ao coração de Jesus. Quando Jesus recebe a notícia, sendo 100% homem,
mas também 100% Deus, na sua humanidade, a dor chega. Na sua humanidade, a tristeza chega. E Jesus toma um posicionamento dentro do seu chamado, dentro do decorrer, dentro da tua história. E Jesus toma um posicionamento, ele se entristece. Ele toma um barco e quer ficar em um lugar sozinho. Jesus quer distanciar. Jesus quer se afastar. Jesus está naquele momento, eu quero acreditar e contemporaneizar para conosco, que Ele está no momento que parece não valer a pena. Ele está no momento cuja nós fazemos o que é certo, nós fazemos o que é correto, e quando observamos nada acontece. Ao invés de chegar a notícia boa, ao invés de chegar a notícia que está acontecendo, que está surgindo efeito, o propósito cuja ele foi levantado, na verdade aquele cuja o prepara o caminho acabara de morrer, aquele que estava diante dele acabara de partir, e isso também faz parte do processo. Algumas pessoas terão que sair do caminho, algumas pessoas que iniciaram, algumas pessoas que contaram a história, algumas pessoas que apresentaram. Chega um momento para que o ministério de Jesus aconteça, João tem que partir. Mas na humanidade de Cristo ele sente a dor. E quem de nós não sentimos? Quem de nós que prospectamos, buscamos avançar, buscamos viver algo grande, nos posicionamos pelo correto e pelo certo, parece que tudo piora, parece que não vale a pena, e a tristeza chega ao coração de Jesus. Jesus vai decidir tomar um barco e se afastar. Porém a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Jesus, ele vai de barco para ficar em um lugar isolado sozinho, a multidão o segue a pé. Eu fico imaginando a cena, Jesus dentro do mar, na beira da praia, ou de um lago, e ele indo querendo ficar só, mas o chamado vai atrás. Às vezes nós queremos parar, às vezes nós queremos desistir, às vezes a dor chega, a tristeza chega, e nós dizemos, eu vou me afastar de tudo, eu vou me isolar, eu não quero saber mais disso. Só que a Bíblia vai dizer que a multidão vai atrás de Jesus, e ir atrás de Jesus faz com que o coração dele se perturba. E quando Jesus olha aquela multidão, a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo desce do barco e é movido de íntima compaixão. E ao se mover de íntima compaixão, a Bíblia vai dizer que Jesus deixa as suas dores de lado. Jesus deixa o luto de lado. Jesus deixa aquilo que ele estava a sentir de lado. E Jesus desce e começa a curar a todos. Jesus começa a exercer aquilo cuja ele foi chamado. E nós chegaremos nesta fase do nosso chamado e do nosso ministério, cuja você terá que deixar os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades, aquilo que você quer executar de momento, para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Dura coisa é quando você está abrindo mão de si mesmo, para cumprir aquilo que você sabe que foi chamado. Quantas das vezes você não abraçou, precisando de um abraço? Quantas das vezes você não estendeu a mão, quando ninguém te estendeu a mão? Quantas das vezes você não deixa a sua casa, a sua família, para ir cumprir aquilo que o Senhor te chamou? Essa é a fase que Jesus está vivendo. E o texto vai nos dizer que esta multidão, por seguir Jesus, William, elas não foram conduzidas para dentro de um palácio. Esta multidão, por seguir Jesus, que é uma verdade, ela não foi chamada ou levada para algo que tem grandes holofotes. Nesta fase, a Bíblia diz, por escolher a verdade e seguir a Cristo, eles vão enfrentar o primeiro deserto da sua vida. Ei, eu estou pregando para você nesta manhã, que fez uma escolha em seguir Cristo, que fez uma escolha em optar por uma verdade, e dentro da escolha de Cristo e a verdade, você está sendo conduzido a lugares
dolorosos, a lugares desertos, porque podemos tipificar que deserto, muitas das vezes olhamos porque que estão tristes, muitas das vezes olhamos porque que estão cabisbaixo, muitas das vezes olhamos porque que está assim, e dizemos e julgamos ser pecado, mas a Bíblia vai nos dizer que este deserto, eles adentraram por seguir Jesus. Ei, uma notícia para o teu coração: enquanto você se posiciona por uma verdade que é Cristo, bem-vindo. O primeiro passo é um deserto na sua vida. Mas pastor, ninguém quer permanecer dentro do deserto. Pastor, ninguém quer viver aquilo que o deserto oferece. Porém, deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem, e é necessário que passamos para com ele. Só que por seguir Jesus e ser conduzido a este deserto, a Bíblia vai dizer que em um certo dia, neste mesmo deserto, a fome chega e a hora avança, e há uma necessidade de dar de comer àquele povo que o seguia, porque o nosso Jesus não despede ninguém de mão vazia. Jesus curou e a fome chegou. E o que Jesus vai fazer neste momento? Os discípulos se apresentam a ele e vai dizer: mestre, estão com fome. Ele vai dizer: dê a eles vocês mesmos o que comer. Os discípulos vai dizer: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes. Nem se tivesse 200 denários não daria para comprar pão suficiente para que cada um comesse apenas um pão. Mas apresenta-se um menino, um jovem com 5 pães e 2 peixes, e ele vai confiar aquilo na mão de Jesus. Preste atenção, que é 5 pães e 2 peixes na mão de um menino, mas nas mãos do Senhor ele vai alimentar aproximadamente 17.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E seguindo a Jesus, o povo sabia e fazia caravanas para seguir. Seguindo Jesus, ele se organizava para seguir a Jesus, pois você sabia o dia de sair, não saberia quando ia voltar. Então o texto me dá margem para entender que dentro desta multidão, porque existia pessoas com família, com seu clã, então havia pessoas dentro deste ambiente que tinha mais do que 5 pães e 2 peixes. Existem pessoas dentro do ambiente que tem mais do que o menino. Só que eles não teve a coragem de entregar que o menino tem. Então eu venho liberar sobre a sua vida que o céu conta com aquilo que você tem nas suas mãos. Você está olhando e está dizendo: é pouco, é insuficiente. Tudo que eu faço, Senhor Jesus Cristo, está numa pequena escala. A palavra que eu libero sobre a tua vida, a partir de hoje, não retém nada daquilo que Cristo confiou e você já está a executar. Pois tudo que aquilo que você julga pouco nas tuas mãos, nas mãos do Senhor será o suficiente para alimentar uma multidão. Eu estou pregando para alguém esta manhã que está olhando muitas das vezes e dizendo: Senhor, nós nos empenhamos, nós louvamos, mas é tão pouco, Jesus. O Espírito de Deus toma minha boca para dizer: aquilo que eu confiei a vocês é o suficiente para alimentar uma multidão que chegará neste lugar. Não há pouco diante de nosso Jesus, porque o céu, como Isaac diz da moeda da viúva, ele nunca trabalhou com quantidade, mas ele precisa da disponibilidade da entrega. Eu estou pregando para você nesta manhã, e o Espírito Santo toma minha boca para profetizar: o mesmo deserto que você foi conduzido pela verdade, é o mesmo deserto que você vai viver a maior multiplicação da tua história. É o mesmo deserto que você vai viver os melhores dias da tua casa. É neste mesmo deserto que você vai ver Jesus multiplicar. Eu escolhi o certo, eu escolhi o correto e nada está funcionando. Prepare, porque você está no caminho certo. O Espírito Santo toma minha boca para dizer a alguém: o teu momento não é o melhor, a fase não é o melhor, mas vem vindo do céu uma mudança de ciclo. Pastor Ricardo, Deus toma minha boca para dizer: não é para mudar de lugar. As pessoas que estão em sentimento dizendo assim: meu Deus, será que eu fui plantado no lugar certo? Porque eu fui para lá, tudo piorou, tudo deu errado. Jesus está dizendo: é neste ambiente cujos teus olhos vê deserto que eu estou vendo a oportunidade para fazer milagre. É neste ambiente, porque quem está escondido em uma verdade que é Cristo, mesmo que esteja em um cenário deserto, é neste ambiente que Deus traz a multiplicação. A Bíblia vai dizer que o Senhor ordena para com que os grupos são divididos.
Os discípulos recebem, porque Jesus dá graça. Ele toma o pão e faz uma oração. Ele rende graça. Entrega aos discípulos, há uma hierarquia. E os discípulos entregam a multidão, grupos de 50. Então eu entendo que na casa do Senhor, Jesus vai nos ensinar que dentro do deserto também tem organização. Jesus também vai nos ensinar que para com que aconteça a chave do milagre, está sermos gratos e andar em gratidão. Pois antes da multiplicação, Jesus rende graça ao nome do Senhor. Jesus está nos ensinando que para que possamos adentrar na fase da multiplicação, nós possamos ser gratos à fase atual que nós estamos vivendo. Para que nós possamos viver o grande, o extraordinário de Deus. Ei, é no natural. É no tempo normal que você tem que expressar a tua gratidão. A excelência e a gratidão é a chave que vai abrir o acesso do extraordinário ou do próximo nível. Porque quando você zela daquilo que o céu te confiou e tem gratidão no teu coração, há um prazer do céu em multiplicar aquilo que ele te entregou. E como o céu não trabalha com desperdício, a Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios. Há uma contabilidade do que sobrou. Então não há desperdício daquilo que vem até Jesus. O céu trabalha com organização. E foi logo depois disso, logo depois deste momento, que a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. E qual que é a ordem? Passamos para outra marcha. Jesus está chamando os discípulos para mudar o seu nível. Jesus está ensinando, pois na primeira tempestade, Jesus adentra com eles no barco. Jesus está indo em direção à cidade de Gadara, junto com eles no barco. Jesus dorme na proa, vem a tempestade, eles os despertam. Jesus repreende a tempestade. A tempestade maligna. Existem 3 tipos de tempestade na sua vida. Existe a tempestade maligna, que é essa primeira tempestade cuja Jesus está indo expulsar um demônio e eles tentam impedir Jesus de chegar. Jesus repreende o vento. Se ele repreende, é porque é maligno. Existe a tempestade que vai te trazer alinhamento e baliza para a tua história. Jonas está tentando fugir de ir para a cidade de Nínive. O céu permite, então existe a tempestade também permissível, para alinhar novamente Jonas à rota e trazer ele para o centro e à vontade de Deus. E existe a tempestade natural, que é esta tempestade que nós estamos falando. As consequências naturais da vida, as dificuldades naturais da vida. E esta tempestade natural não precisa repreender, não precisa somente obedecer, precisa permitir que Jesus entre dentro do barco. A Bíblia vai dizer que há uma ordem para com ele. Passamos para o outro lado. Enquanto os discípulos estão obedecendo, presta atenção, eles obedecem a ordem de Jesus. Possa ser que eles estranharam por Jesus não ir com eles, mas eles obedeceram. E por que eu falo que Jesus está o ensinando? Que Jesus está chamando, vamos mudar de nível, vamos viver outra fase. Porque Jesus, ele está dizendo assim: na primeira tempestade eu estava de corpo presente. Na primeira tempestade eu estou te ensinando, então vamos comigo. Se acontecer algum perigo eu estou do lado. Mas Jesus sabia que chegaria o tempo que ele não estaria mais sobre a terra. E aí ele precisava que os discípulos acreditassem em uma palavra. Então ele ordena os discípulos e eles obedecem. Você está entendendo que no começo do teu chamado, no começo da tua história, no começo da aceitação a Cristo, parecia que algumas coisas fluíam melhor? Jesus estava mais presente, ele respondia mais, você via mais resultado. Muita gente fala que é a euforia do novo convertido, mas para você tudo está bonito, tudo está funcionando, o povo é perfeito, a igreja é perfeita. A primeira tempestade, Jesus está do lado, você chama, ele responde, tudo acontece. Só que agora Jesus está treinando os discípulos. Ele está dizendo, vamos para outra margem. E os discípulos olhando, obedecem. Ele fala, mas vão vocês. Porque ele vai ficar despedindo a multidão. E ao ficar despedindo esta multidão, que ele alimentou com carne, ele alimentou com pão e peixe, agora ele também vai pregar para eles. E enquanto os discípulos começam a travessia em obediência, segundo uma palavra, a Bíblia vai dizer que quando eles estão no meio, vai vir uma tempestade. E quando acontece essa tempestade, Jesus não está. E olha que interessante que eles obedeceram. Olha que interessante que eles ouviram. E eles estão sobre a palavra de Jesus. E tem tempestade, dificuldades naturais da vida. Eu estou pregando para você nesta manhã.
que está buscando resposta em Deus, o porquê que isso está acontecendo na tua vida. Você está buscando resposta e dizendo em oração: Senhor, eu obedeci. Senhor, eu estou sobre uma palavra. Senhor, eu estou fazendo tudo certo, tudo correto. Eu me posicionei e diz: Pai, se havia falha, Jesus, na adoração, eu estou adorando mais. Se eu não orava, eu voltei a orar, Jesus. Se eu não dizimava, não ofertava da forma correta, eu voltei a praticar. E parece que nada está acontecendo. Parece que piorou, parece que as coisas fecharam. Deus está respondendo a alguém nesta manhã. E Ele está dizendo: essas são as adversidades normais da vida. Isso vai acontecer. Por obedecer uma palavra e estar sobre Cristo, você não estará isento das dificuldades desta terra. Só que quando você começa a obedecer e não há resposta, entra o tempo do silêncio. E o silêncio dói, o silêncio machuca. E eu vou te dizer nesta manhã que o silêncio não significa ausência. Porque no período que nós estamos de silêncio, e eu ouvi isso essa semana, no tempo cuja nós não temos a resposta, o processo está treinando você para ser a resposta que o céu precisa neste momento. Eu vou de novo, porque eu senti o peso da palavra. Deus está dizendo para alguém: você está buscando resposta e o céu permanece em silêncio, mas você não observou de quem você era, quem você é e o que você está se tornando. Pega na mão deste irmão que está do teu lado, olha nos olhos dele e diz: Deus está fazendo de você a resposta para o tempo da dificuldade. Deus está fazendo de você a resposta para o tempo cuja não há falas do céu. Porque o processo te treina, o processo te fortalece. Só que o silêncio de Deus dói. E olha o treinamento de Jesus para os discípulos. Quando ele disse que não estaria mais, ele sabia que veio para a cruz. Ele está treinando, aperfeiçoando os discípulos. Porque a Bíblia diz que ele sobe a um monte para orar. Lago de Genezaré, Mar da Galileia, monte. Jesus não está presente fisicamente. Não há resposta no momento. Mas eu vim pregar para você que aonde Ele ordenou, siga. Porque se Ele subiu a parte orar, da onde Ele está te contemplando. Da onde Ele está te enxergando. Você está vivendo a fase do silêncio, mas eu venho te dizer que o silêncio do meu Senhor não significa a ausência dele sobre a tua vida. Porque enquanto o céu está em silêncio, é porque existe potencial e capacidade dentro de você. Enquanto o céu permanece em silêncio, ele está extraindo de você a tua melhor versão. Porque nós mesmos não conhecemos o que podemos, nós mesmos não conhecemos qual é a nossa capacidade, mas o processo da dor faz com que nós nos tornamos a nossa melhor versão. Olhamos para a vida do nosso irmão e dizemos: meu Deus, eu não iria suportar o que ele está passando. Como que ele está suportando? Porque existe um Jesus, um Deus do alto monte, olhando e dizendo: se eu ainda não movi as minhas mãos, é porque está dentro de um processo. E prepare que dentro deste processo eu vou extrair a tua melhor versão. Eu vou fazer de você uma pessoa melhor. Eu vou te capacitar. Porque você diz: eu não aguento, mas você está andando. Você está dizendo: eu não suporto, mas você vem mais num culto. Você está dizendo: eu não estou aguentando nem suportando, o céu não responde, mas você está avançando. Deus está dizendo: no meio desta travessia, no meio desta dificuldade, cuja você acha que não há resposta, você está evoluindo, você está crescendo, e o processo está te deixando apto para viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. O Senhor te conhece. E quando vai vir o mover de Deus? A Bíblia diz que o vento era contrário e as forças acabam. Eles estão arremando, fazendo na sua competência. Eles estão entregando o seu melhor. Só que não é o suficiente para concluir. Eles estão usando a força dos seus braços, que é o que compete no momento e tem que fazer. A nossa parte temos que fazer.
Só que não é o suficiente. As dificuldades naturais da vida aumentam. As dificuldades naturais parecem que vão nos sucumbir. Aumenta-se, o mar é revolto. Mas quando estão bem no meio. Por que no meio? Porque no meio a distância de concluir e retroceder é a mesma. E o meio serve para te tornar totalmente dependente de Cristo. E quando estão no meio, a Bíblia diz que as ondas fustigava, castigava aquele barco. Só que quando parece que nada vai acontecer, eles começam a clamar por socorro. Eles começam a dizer: mestre, eu não aguento mais. Eu quero acreditar que Pedro orava, gritava dentro daquele barco. E a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, quando eles olham, eis que surge um Jesus andando sobre as águas. Eis que surge um Jesus vindo ao encontro. A história vai dizer que Jesus caminha aproximadamente 4 quilômetros sobre as águas. E quando eles olham, alguns ficam espantados. Alguns olham e dizem: é um fantasma, segundo o costume da época. Eles acreditavam que os espíritos pairavam sobre os mares. Enquanto alguns se espantam com o que Jesus está fazendo, eis que dentro desta embarcação existe um por nome Pedro. Com fumaça, nevoeiros, ele consegue olhar e enxergar e ver: mestre. E há uma palavra no coração de Pedro: mestre, porque Pedro entendeu, pastor Felipe, aquilo que os demais não entenderam. Pedro entendeu a transição que Jesus está chamando para viver. Porque quem está dentro da embarcação está vivendo um âmbito terreno. Jesus está em um ambiente estável, mas ele está convidando para vir e andar com ele sobre as águas. Pedro vai olhar e vai pedir. Pedro vai olhar e vai dizer: mestre, se és tu, ordena ir contigo sobre as águas. Jesus vai liberar uma palavra para Pedro. E a palavra que Jesus libera é: vem. Olha o que Pedro está entendendo. Se há uma transição e uma mudança de nível, eu não quero ficar somente na segurança da terra. Se o meu mestre, se o meu Jesus caminha sobre as águas, eu também quero caminhar no nível que o meu Jesus está vivendo. Há uma chamada de Jesus, há uma chamada de Deus para uma nova fase, há uma chamada de Jesus, há uma chamada de Deus para uma nova estação. Mas você está olhando, porque competemos a nós entender que mesmo dentro de um barco, ser pequeno ou grande, é o lugar mais seguro a se estar no meio do oceano, do mar e diante de uma tempestade. O barco significa a segurança da terra. O barco significa aquilo que a terra te dá. Mas Jesus está chamando para desafios. Jesus está chamando para um lugar que Ele vai tirar a tua estabilidade. Jesus está te chamando para um tempo de se arriscar. E qual é este tempo? Caminhar sobre as águas. E Pedro entende e pede para ir com Jesus. E Jesus vai ordenar a palavra dizendo: vem, vinde. E olha só a diferença daquilo que é terreno para com aquilo que é espiritual. A Bíblia vai dizer que Jesus fala: vem. Se você vai pedir a permissão para o homem ou para alguém que está dentro do barco para descer dele, o homem vai te dizer: então vai. Jesus não. Jesus vai dizer: então vem. Por que Jesus diz então vem? Porque Jesus está dizendo: filho, o caminho, a tempestade e a dificuldade que você vai enfrentar por obedecer a minha palavra, eu já passei por ela e eu vou à sua frente. Levante as tuas mãos que eu vou profetizar. Há uma palavra de Deus hoje para a vida de alguém como resposta. E o céu está dizendo: vinde a mim. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: vai ter desafio, vai ter dificuldade, vai ter instabilidades do mar, e também vai ter as dificuldades naturais daquilo que a terra pode oferecer. Mas qual é a garantia que eu tenho? Que Jesus está à frente, que Jesus foi primeiro, e Ele está garantindo: se é eu que estou, Uracanto, resúbria, anderevácia. Se Jesus está te chamando, Ele está dizendo: quando a tempestade tentar te assolar, assim como Pedro
Pedro desce do barco, indo em direção a Jesus, começa a afundar por olhar da dificuldade. É só você me clamar, que eu, o Senhor, estenderei as mãos, te colocarei em pé, para que aquilo que nós temos a viver não seja interrompido. Eu estou sentindo o peso da palavra, e eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, e quando Deus toma a minha boca em profecia. Nesta manhã eu profetizo nesta casa que o Senhor, Ele está garantindo que a travessia será concluída. Alabaracome nasui, uramandevas. A travessia será concluída. A travessia será concluída. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pode o vento soprar, Nada vai parar, não temas. a terra pode se abalar, Não temas. mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pedro se arrisca, desce do barco, não está isento de tempestade, pois olha para o medo e começa a afundar. A Bíblia diz que quando ele clama por socorro, Jesus estende as mãos. Eu acho lindo a forma de Jesus nos ensinar, porque quando Pedro afunda, quando Pedro erra, quando Pedro cai, ao invés de apontar o dedo, Jesus estende as mãos. Ao invés de acusar, ele diz: levanta. Primeiro ele muda a posição do caído, depois ele mostra o caminho. Vivemos uma fase de muita apontação, e Jesus está dizendo: quando alguém cair, quando alguém afundar, coloque ele primeiro no teu nível, abrace ele e insira ele novamente no propósito daquilo que Deus tem. Pedro volta com Jesus para dentro do barco, e eu encerro que o tempo já foi 2 minutos. Ele volta para dentro do barco e imediatamente a tempestade para. Ei, esta dificuldade natural, essas portas que estão fechadas, essas dores que você sente ao seu coração, é Jesus dizendo: isso é natural e é da vida. Levante a cabeça, se posicione e coloque em pé. Mas como eu mudo isso, pastor? Convida Jesus para entrar dentro do teu barco, que a tempestade vai passar. E o interessante, e eu encerro aqui de verdade, que a tempestade não para só para Pedro, que arriscou. Há 11 que ficaram observando dentro do barco. Há 11 que possivelmente ficaram criticando a atitude de Pedro de descer do barco. Há 11 que olharam-se e disseram: lá vai Pedro de novo, sempre afoito, sempre um engraçadão, sempre vai na frente de todo mundo. Vamos ver quando Pedro vai andar, o quanto ele vai afundar. Mas quando Pedro volta com Jesus, a tempestade dos 11 passa. Deus vai te tornar a resposta. Deus vai fazer você o pacificador do tormento. Levante as mãos que nós vamos adorar. Levante as mãos que nós vamos adorar, porque você será a resposta para a dificuldade. Se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida: cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Não é uma manhã típica. Jesus te trouxe hoje para ter uma resposta na tua vida. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esta tempestade fará com que você entenda que Jesus permitiu, para que você abra espaço para Ele estar dentro do teu barco. Ele vai se revelar dizendo: quem é? Ele vai dizer: sou eu, não temas. Ele está dizendo: sou eu neste vento aí, viu? Sou eu nesta tempestade aí. Mas o Senhor está permitindo? Tô. Por quê? Para você conhecer um Jesus que você ainda não conhecia. Se a enfermidade chegou, você vai conhecer um Jesus que cura. Se o medo chegou, você vai conhecer um Jesus que encoraja. Se a escassez chegou, você vai conhecer um Jesus da multiplicação. Você ainda não conhecia, mas a tempestade vai te apresentar um novo Cristo. Urabarachuri bicando. Eu estou sentindo Ele neste ambiente. Eu estou sentindo Ele nesta casa. Eu estou sentindo Ele tomar vidas neste ambiente como resposta.
Eu estou sentindo Ele dizer, filho, eu estou contigo. A resposta para ti hoje é, eu estou contigo.